Olá, meu querido e amado irmão em Cristo, bem-vindo a mais um culto da Igreja Luterana de Sorriso. Neste final de semana, o 13º domingo após Pentecostes, nós queremos refletir na tradição da fé que o Senhor ensina a cada um de nós. Que Deus guarde, guie e abençoe a cada um. Amém. Nós iniciamos este nosso momento de culto em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido e amado irmão, nós reconhecemos perante o Senhor o quanto nós somos indignos e pecadores, que nós herdamos de Adão tudo aquilo que nos afasta de Deus. E nós queremos e precisamos muito a graça do Salvador Jesus para nos dar o perdão de todos os nossos pecados e assim alcançarmos a bem-aventurança eterna com o nosso Pai. Por isso convido você, meu amado irmão, a confessar o seu pecado junto comigo neste momento. Amado Deus, nós confessamos que por natureza nós somos grandes pecadores e que merecemos apenas a Tua condenação. Não tememos a Ti, ó Senhor, e sabemos que não fazemos nada como deveríamos. Nós não confiamos em Ti acima de todas as coisas, como Tu nos ensinaste. E pelo que fizemos e pelo que deixamos de fazer, pelos Teus mandamentos não cumpridos, nós queremos pedir o Teu perdão. Assim, ó Senhor, fortalece-nos na Tua graça e no Teu amor. E dê-nos a vontade de sempre retornar a Ti, reconhecendo o nosso pecado, mas acima de tudo, confiantes na grande e verdadeira tradição da fé que nos deste, a confiança na obra redentora de Teu Filho Jesus para nos dar o perdão de todos os nossos pecados. É por meio desta obra que aqui estamos, ó Deus. É por meio daquilo que o Teu Filho fez em nosso favor que nós nos achegamos em confissão neste momento. E é confiantes naquilo que Ele fez por nós, que também temos a certeza de que Tu nos darás o perdão para todos os nossos pecados. Amém.
E assim, meu querido e amado irmão em Jesus, eu também, como ministro do Evangelho de Cristo, eu quero anunciar da parte e pela ordem do nosso Senhor, que a você que está verdadeiramente arrependido do pecado cometido, que o teu pecado foi perdoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o nosso culto é o salmo de número 1, onde o texto bíblico diz assim: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Até aqui a leitura do Salmo, palavras do nosso Deus. Amém. A leitura da epístola, que também vai ser a base da mensagem do nosso culto, está na carta de Paulo a Filemão, do versículo 1 ao versículo 21, onde lemos: Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemão, nosso amigo e companheiro de trabalho, e à igreja que se reúne na sua casa. Esta carta vai também para nossa irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de luta. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Meu caro Filemão, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida por estarmos unidos com Cristo. Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Por isso, como irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer. Mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido. E faço isso embora eu seja Paulo, o representante de Cristo Jesus, e agora também prisioneiro por causa dele. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho por estarmos unidos com Cristo. Pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Antes, ele era inútil para você, mas agora ele é útil para mim e para você. Eu estou mandando Onésimo de volta para você e com ele vai o meu coração. Gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo, enquanto estou nesta cadeia por causa do Evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o favor que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua livre vontade. Pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre. Pois agora, ele não é mais um escravo, porém muito mais do que isso. É um querido irmão em Cristo. De fato, para mim, ele é muito querido e para você agora ele é mais querido ainda, não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele deu algum prejuízo a você ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Aqui, com a minha própria mão, escrevo isto. Eu, Paulo, pagarei tudo. É claro que não preciso fazer com que você lembre que me deve a sua própria vida. Portanto, meu irmão, me faça esse favor por causa do Senhor. Anime o meu coração como irmão em Cristo. Ao escrever isso, estou certo de que você vai fazer o que lhe estou pedindo, e sei até que você fará ainda mais. Até aqui a leitura de Filemão, palavra do nosso Deus. Amém. Confessamos a fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã,
a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em nome daquele que nos ensina a tradição da fé, Cristo Salvador. Amém. Meus queridos irmãos, essa semana eu li que o ser humano ele precisa ter um hobby, que faz muito bem ao cérebro humano ter alguma atividade que se torne constante em seu viver. Nós costumamos chamar de tradição. Qual é o seu hobby? Talvez você goste de cozinhar, talvez você goste de ler, talvez você goste de escrever, quem sabe praticar algum esporte, fazer algum artesanato. O que é o seu hobby? O que é tradição na sua vida? Talvez, para entendermos um pouquinho mais sobre tradição, a gente lembre de outras coisas que são tradições na nossa cultura. O futebol, a paixão nacional. Talvez aquela cervejinha gelada no calor, como muitos gostam. Talvez um momento de churrasco com seus familiares e amigos, talvez uma feijoada. Enfim, são tantas as tradições que existem por aí. E na epístola de hoje,
da carta de Paulo a Filemão, nós vemos que o apóstolo, de uma forma bem pessoal, ele escreve essa carta a este amigo para falar da tradição da fé. Paulo ele já está velho, Paulo já está cansado, ele está preso na prisão em Roma. E muito diferente das outras cartas, quando Paulo costumava ditar muitas vezes o que queria que fosse escrito para aquelas igrejas, dessa vez Paulo ele quer escrever com seu próprio punho essa carta para o seu amigo Filemão. Não sabemos, mas talvez fosse uma tradição, um hobby na vida de Paulo, escrever carta para os seus amigos. E essa carta tem um propósito. Paulo quer escrever em favor de Onésimo. E a história de Onésimo é a grande história da tradição da fé para a nossa mensagem de hoje. A gente começa falando da tradição da cultura da época onde era possível a escravidão. E Onésimo, escravo de Filemão, foge dessa casa e agora espera retornar com a bênção de Paulo. Tradição é uma coisa importante porque ela mantém a cultura que temos, ela fala a respeito das coisas que são importantes da vida. E a gente sabe que talvez algumas tradições possam até mesmo ser desvirtuadas por interesses pessoais. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos que as tradições estão lá. Podemos citar, por exemplo, o Antigo Testamento, onde os profetas, eles tinham a tradição saudável de anunciar: arrependam-se e saiam desta vida de idolatria e voltem para o verdadeiro Deus. Por que não dizer que é uma tradição? E é por causa dessa tradição que Onésimo também conheceu a palavra. E Onésimo, ele então tornou-se um grande exemplo dessa pregação, tanto que Paulo chama de filho. E foi por meio da pregação que Onésimo se torna um cristão. A fé na palavra de Deus passou então, a partir deste momento, a ser uma tradição na vida do Onésimo. E é por causa disso que Paulo ele diz então para Filemão que perdoe os erros acontecidos, porque Onésimo agora é um irmão na fé. Mesmo que ele tenha pecado, mesmo que ele tenha errado, talvez a tradição, a cultura da época fez com que ele buscasse uma alternativa longe da escravidão, mas agora ele voltaria para servir ao seu Senhor. Isso nos faz pensar, e nós? Quais as tradições que temos na nossa vida hoje? Será que nós muitas vezes também não tentamos fugir como Onésimo fez? A gente possui, por exemplo, a tradição, a cultura do egoísmo. A cultura onde uma pessoa se torna escrava uma da outra. E em nome dessa tradição, a gente também acaba aprendendo pessoas muitas vezes a ideologias de uma possessão cada vez maior. Podemos dizer que hoje o nosso povo tem a necessidade de ter cada vez mais. Já se tornou também uma tradição. E aí nós entramos na cultura do egoísmo. São dívidas, são prestações do cartão de crédito, são boletos de financiamentos que foram feitos, tudo para que nós possamos continuar nessa cultura. E isso também acontece dentro da vida de igreja. Quando na cultura do egoísmo, nós queremos ter para nós aquilo que nós desejamos. Ansiamos e queremos ter em nós a figura principal daquilo que nós queremos alcançar. E isso não pode ser assim. Eu posso falar ainda talvez da cultura do mais forte. A famosa lei da selva é o que comanda a minha vida. E até mesmo, como eu disse, na igreja eu posso ser cristão, eu posso vir aos cultos, eu posso mostrar aos quatro ventos que eu sou um exemplo de fé. Mas no fundo o meu coração é hipócrita. Porque na verdade o que vou fazer? Eu vou querer impor à força tudo aquilo que eu desejo. Eu vou fazer de tudo para impor a minha vontade. Isso vai ser na minha casa, isso vai ser no meu trabalho, isso vai ser dentro da minha congregação. E eu, de repente, me vejo nessa cultura e ela já é a minha tradição. Mas existe ainda uma outra cultura que eu quero citar, que é a cultura de não me comprometer. Poxa, como será essa tradição? Muitos gostam de estar na igreja, muitos gostam de vir aos cultos, escutar a palavra, mas quando é preciso se envolver de fato com a vida da igreja, não conte comigo. Essa é uma cultura crescente, essa é uma cultura que faz parte do coração de muitos. E eu pergunto para você, meu querido irmão que está acompanhando a mensagem, como está a tua participação nas atividades que Deus proporciona para ti através da tua igreja? Com que frequência você tem participado dos cultos?
Com que frequência você assiste aos estudos bíblicos, o Ecos da Palavra, que nós fazemos de forma virtual aqui na nossa congregação? Jovens, servas, leigos, masters, enfim, os outros departamentos que temos. Como você tem participado? E quando você é convidado para auxiliar a sua congregação em alguma coisa que precisa ser organizada, você se coloca à disposição? Ou será que você já tem, de fato, então, essa grande tradição de sempre arranjar uma desculpa como prioridade? Poxa, não deu para ir, pastor. Eu queria muito, mas não deu. Eu tive uma situação com o meu filho, com o meu marido, com a minha esposa. Eu recebi uma visita, eu tinha um aniversário para ir. Enfim, são tantas coisas. E eu digo que, infelizmente, esta parece ser a tradição que mais está crescendo entre os cristãos luteranos nos últimos tempos. E é preciso que nós percebamos com cuidado o que Jesus nos diz no Evangelho de Lucas 14, quando ele ressalta lá que se alguém não vem a ele e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seu irmão, a sua irmã e a sua própria vida, não pode ser seu discípulo. É preciso odiar a família para seguir a Jesus? É isso mesmo que Jesus quis dizer? É lógico que Jesus jamais falaria algo desse tipo, porque Jesus não quer que tenhamos ódio pelas pessoas. Isso iria contradizer todo o seu ensino. Mas Jesus quer nos chocar. Jesus quer que nós percebamos o que Ele espera de nós. Se você não consegue ser sal da terra, se você não tem mais sabor, o que resta é apenas lhe jogar fora. E na nossa cultura, na nossa tradição, como que nós estamos? A tradição, ela sempre tem como objetivo principal contar o estilo de vida para as futuras gerações, a fim de que as façanhas e as vitórias conquistadas no passado não sejam esquecidas. E a tradição na nossa vida é priorizar algo que se torna parte de nós e que nós vamos ter um grande orgulho de mostrar para os outros. E nós, povo de Deus, nós temos essa tradição. Nós, o povo de Deus, unidos em concórdia na doutrina, nós temos uma tradição. E a pergunta é, como vivemos essa tradição enquanto somos povo de Deus? O orgulho de estarmos combatendo diariamente os inimigos difíceis, como eu disse, o egoísmo, a sede do poder, a violência dos nossos atos, a nossa vaidade desenfreada, a nossa falta de comprometimento com as coisas de Deus. Essas tradições, elas são lutadas contra a tradição da fé. E o que a gente faz para mudar? Precisamos seguir mantendo acesa a única e boa tradição que a palavra nos traz, a tradição da fé, que jamais pode acabar. Eu tenho certeza que todos aqui querem sempre o melhor para os seus filhos e para os seus netos. Todos aqui querem que os mais jovens saibam como foi com luta, com batalha, com desafio, que as vitórias que nós conseguimos chegaram para a nossa congregação Bom Jesus. Que não foi fácil vencer determinadas coisas para que a nossa congregação hoje estivesse firme aqui. Eu sei que muitos já passaram isso para as futuras gerações. E muitos falam disso com um orgulho. E por que não, então, a tradição da fé não pode ser passada da mesma forma? Nós precisamos criar a cultura como fizeram os primeiros cristãos, onde por meio da sua fé e do seu comprometimento com a palavra de Deus, eles mostravam orgulho em serem chamados de filhos de Deus. Eles sentiam prazer em servir na sua igreja cada vez mais e mais. Eles sentiam a grande emoção de poder exclamar: poxa vida, as pessoas precisam conhecer o Salvador. E eles se tornaram exemplos a ponto de os outros dizerem: olhem, vejam como estes cristãos se amam. Isso tudo aconteceu porque a grande tradição que estava enraizada no fundo do coração daqueles cristãos era a tradição da fé. E é por isso, meu querido e amado irmão, que hoje eu convido você também a manter viva a tradição da fé, para que você tenha orgulho em ser chamado de filho do Altíssimo. O Onésimo passou a ser chamado de filho de Deus. Ele ainda era escravo de Filemão, mas ele também agora era um irmão na fé. Era alguém que tinha o orgulho de ser chamado de cristão. Era alguém que tinha prazer em servir ali com a sua vocação para a qual Deus lhe tinha colocado. Paulo destaca isso. E Paulo destaca isso também a nós. Hoje não somos mais escravos, nós somos livres.
Fomos libertados pelo sangue redentor de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador de nosso viver. E é por causa dessa liberdade que a gente serve com alegria e disposição ao nosso Senhor. Vamos nos envolver na tradição da fé. Vamos dar mais valor à sua palavra, às atividades da nossa igreja e aos momentos e oportunidades que temos de servir aqui ao nosso Senhor. Que o bom Deus assim possa nos manter sempre firmes e fiéis e que nos guarde nessa liberdade. Em nome do Salvador Jesus. Amém. Meu querido e amado irmão, convido você a se unir a mim em oração. Grande e amoroso Senhor Deus, muito obrigado por mais este momento de culto, muito obrigado por mais este momento da pregação da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, também por nos fazer herdeiros da tradição da fé. Éramos escravos, Senhor, em nossos pecados, mas diferentemente de Paulo, que pagaria para libertar a escravidão de Onésimo, nós não temos como pagar o preço do nosso pecado. Teu Filho Jesus pagou por nós, e nós queremos louvar e agradecer, Senhor, pelo grande preço que Ele pagou. E hoje, com esse preço pago, com a liberdade que nos foi conquistada, queremos então agora servir a Ti, Senhor, ter o orgulho de também ser chamado de Teu Filho, e assim, ó Deus, procurar mostrar tudo aquilo que Tu nos deste como vocação, através da nossa tradição da fé. Que não tenhamos a tradição do egoísmo, do mais forte, do descomprometimento. Que tenhamos sim, Senhor,
a tradição de servir a Ti em alegria, de buscar cada vez mais o conhecimento da Tua palavra e que possamos nos aproximar de Ti e dos nossos irmãos na fé com um só coração. Assim, ó amado Pai, fortalece-nos na graça, no amor e nos mantém nessa firme e verdadeira tradição. Também, ó Deus, pedimos que as tradições que nos fazem tropeçar e nos afastar do caminho do céu, que possam ser tiradas do nosso caminho, mas que toda e qualquer boa tradição que possa servir à causa do Teu Evangelho seja mantida e explicada às pessoas para que entendam que aquilo ali se torne um bom costume da vivência da fé cristã. Assim, ó Deus, em Teu santo nome, nós queremos louvar e agradecer pelo Teu grande ensino, pelo Teu grande cuidado, pelo Teu grande amor, mas principalmente pela Tua salvação. Que essa seja a nossa tradição. Obrigado, Salvador Jesus. Em Teu santo nome nós oramos. Amém. E oramos também a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Receba também a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, meu querido e amado irmão em Cristo, assim concluímos mais este culto da Igreja Luterana de Sorriso. Pedimos que você possa curtir, que você possa compartilhar este culto para que mais pessoas tenham acesso à Palavra de Deus. Nós recebemos recentemente o relato de que uma pessoa num outro estado, num lugar onde nós jamais imaginaríamos que a Palavra de Deus, que é pregada e anunciada aqui de Sorriso, pudesse alcançar. Então, com o seu trabalho, com a sua ajuda, com o seu empenho de compartilhar essa mensagem, muitas pessoas podem ser tocadas pelo Evangelho do Salvador. Continue curtindo e compartilhando essa mensagem. Lembramos também que as atividades aqui da Congregação Bom Jesus de Sorriso, elas estão na descrição deste vídeo, bem como também os dados para você que deseja ofertar para o trabalho do Reino de Deus aqui nesta congregação, para que esta palavra continue a ser anunciada e pregada a todos os povos. Que Deus guarde, guie e abençoe a você. Uma excelente semana na companhia do Salvador. Amém.